Muito bem, iremos ver agora um exemplo sobre calor latente. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma massa de 100 gramas de gelo numa temperatura inicial de menos 5 graus Celsius. O calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. O calor específico do gelo é meia caloria por grama vezes graus Celsius. Qual é a pergunta? A pergunta é: qual a quantidade total de calor que essa quantidade de gelo tem que receber para se transformar em vapor numa temperatura final de 120 graus Celsius. Sabendo que o calor específico do vapor é também meia. Aí vou pôr duas casas aqui que às vezes pode acontecer. 0,55 calorias por grama vezes graus Celsius. E o calor latente de vaporização da água é 540 calorias por grama. Bom, agora nós vamos iniciar a resolução. Que jeito? Nós vamos fazer um esquema, tá? Porque nesse esquema vai ficar mais fácil para a gente verificar quando eu devo usar o calor sensível, que se trata de mudança de temperatura, e quando eu vou usar o calor latente, que é para o caso de mudança de estado físico. Então, vamos fazer um quadro aqui, ó. Vamos começar com o gelo. Inicialmente, ele está a menos 5 graus Celsius. Se o gelo ganhar calor, ele não vai derreter. Por quê? Porque esse aqui não é o ponto de fusão. Então, primeiro ele vai aquecer até 0. Mas veja, ele vai continuar gelo. Se esse gelo ganhar calor, agora ele vai derreter, porque 0 é o ponto de fusão. Então, ele vai virar água, água líquida. Em que temperatura? 0 também. Por quê? Porque durante a mudança de estado físico, que é a fusão, a temperatura permanece constante. Agora, se eu fornecer calor para a água, o que vai acontecer com ela? Ela vai esquentar. Ela vai esquentar até 100 graus Celsius, porém ela continua água líquida. Agora, se eu continuar fornecendo calor para a água, ela vai se transformar em vapor. Por quê? Porque 100 é o ponto de vaporização da água. Então, aqui se transformou em vapor. Só que, lembre-se que durante a mudança de estado físico, que é a vaporização, a temperatura permanece constante. Só que o exercício não pediu vapor a 100. Vamos continuar o nosso quadro aqui, ó. Ele quer vapor a 120 graus Celsius. Olha aqui, ó. Ah, agora eu atingi meu objetivo.
Então, pessoal, observe que nós temos várias etapas. 1, 2, 3, 4 e 5. Nós vamos ter que calcular todos esses calores e depois somar. Então, vamos lá. O 1. O 1, vocês concordam que mudou a temperatura? Então, no 1, nós vamos ter o calor sensível. No 2, vocês perceberam que a temperatura ficou constante, mas mudou o estado físico? Então, nós vamos ter calor latente. No 3, olha aqui o 3, a temperatura variou, então, calor sensível. Olha o 4, temperatura constante, mas mudou o estado físico, então, calor latente. E o último, olha o 5º aqui, vamos fazer uma flechinha aqui embaixo. Ó, foi de 100 para 120, mudou a temperatura, calor sensível. Então, vamos calcular o 1 primeiro. Calor 1 é calor sensível, vamos recordar? O calor sensível depende da massa, depende do calor específico e da variação da temperatura. Vocês lembram em sala que a gente apelidou esta fórmula de que macete? Pode continuar assim. Vamos resolver. A massa do gelo era 100 gramas. Vamos substituir. Calor específico do gelo, meia caloria por grama vezes graus Celsius. Variação da temperatura. Vocês lembram do delta, pessoal? Final menos inicial. Então, vamos olhar na parte 1 do nosso quadro, né? O que nós temos na parte 1? Final é 0, vamos abrir um parênteses, menos a inicial, que é menos 5. Toda vez que nós substituímos um valor negativo, nós usamos parênteses. Muito bem, agora as continhas, que para nós é craque. 100 vezes meio, metade de 100, 50. 0 vale nada, menos com menos, mais 5. Portanto, 5 vezes 5, 25, abaixo o 0, 250 calorias. Esse é o primeiro calor. Vamos lá. Calor 2. Olhando no nosso quadro, a gente verifica que o 2 se trata da fusão. Lembra? Então, mudança de estado físico é o calor. Opa, vamos apagar? Opa. Calor latente. Agora sim. Massa vezes o calor latente da fusão. Muito bem. Qual a massa de gelo que irá derreter? É a mesma, pessoal. 100 gramas. Qual que é o calor latente de fusão? Foi dado aí no texto, 80 calorias por grama. Então, 80 vezes 100, 8.000 calorias. Esse é o calor 2. Muito bem, pessoal. Agora vamos para o calor 3. Mas se a gente olhar no nosso quadro, o 3 era o sensível. É o que macete. Olha lá. Que macete. De novo, qual que é a massa de água que irá esquentar? A mesma. Os mesmos 100 gramas iniciais. Opa, não precisa pôr a unidade aqui no meio da conta. Então, eu apaguei. Qual o calor específico da água? Veja, antes era do gelo, agora é a água líquida, que nós temos que saber de cor. É 1 caloria por grama vezes graus Celsius. Qual é a variação de temperatura na fase 3? Se você olhar lá na tabelinha da fase 3, final menos inicial. Final é 100 menos o inicial, que é 0. Então, ficou assim. 100 vezes 1,
100. 100 menos 0, 100. Portanto, 100 vezes 100, 10.000 calorias. Muito bem. Vamos lá. Calor 4. Não desanima, já está quase terminando. O 4, se você olhar na tabela, é aquela hora que a água vira vapor. Então, mudança de estado físico é massa vezes o calor latente, da vaporização. Os alunos gostam de apelidar essa fórmula de Q mole. Então, entre aspas aqui, né? Entre aspas. Q mole, você pode apelidar por Q mole também. Então, qual que é a massa? A massa são os mesmos 100 gramas iniciais, que virou água, agora a água vai mudar de estado físico para vapor, porque 100 graus Celsius é o ponto de vapor da água. Então, qual é o calor latente de vaporização? Olha lá no enunciado, 540 calorias por gramas. Então, gente, na multiplicação vocês já sabem, é só copiar o número e juntar todos os zeros. Portanto, 54.000 calorias. E agora o último, o Q5. Olha lá no quadro. O Q5 é a hora que o vapor esquenta, ele aumenta de temperatura, então é o Q+7. Qual é a massa de vapor que irá aquecer? 100 gramas, falamos o tempo todo. Qual é o calor específico do vapor? 0,55. Qual a variação de temperatura na fase 5? Final menos inicial. Olha lá que o final é 120 e o inicial é 100. Pronto, agora as continhas. Quando eu multiplico por 100, eu ando com a vírgula 2 casas para a direita. 1, 2. 1, 2. Portanto, virou 55. 120 menos 100 dá 20. Agora, a gente vai fazer a conta. O dobro de 55 é 110. Abaixo o zero, 1.100 calorias. Pronto, pessoal, acabou. Agora é só fazer uma soma, que para nós do terceiro ano somar é moleza. Então, vamos lá. Calor 1 deu 250. Calor 2 deu 8.000 calorias. Calor 3, 10.000 calorias. Calor 4, 54.000 calorias. E, finalmente, o 5, 1.100 calorias. Somando tudo isso, vai dar 73.350 calorias. Esta é a resposta total do exercício. Valeu? Muito bem, pessoal.